com alegria a mensagem bíblica de hoje. Boa noite, família. Boa noite, família. A Bíblia nos diz em Deuteronômio 23:3: faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor, ao seu Deus. O seu voto ao Senhor, o seu Deus. Pai, essa é a tua palavra, e aqui eu me coloco diante de ti como instrumento para proclamá-la, e assim compartilhar a cada um dos filhos e filhas que se reúnem nesse lugar. Eu peço unção poderosa do céu, e assim como o Senhor se manifestou durante o louvor e esse tempo de adoração profética, eu te peço que essa palavra alcance cada coração e traga transformação de mente, em nome de Jesus, amém. Pegue sua mão por gentileza, coloque no seu olho e diga: Senhor, durante essa palavra, me faz ver. Agora, por favor, pegue suas mãos e coloque em seus ouvidos e diga: Senhor, durante essa palavra, me faz ouvir. Agora pegue suas mãos e coloque no seu coração e diga: Senhor, por meio dessa palavra, me faz sentir. Então escute isso. Se durante a ministração dessa palavra você vê algo, não questione, apenas entenda que é Deus falando com você. Se você ouvir algo, e pode ser algo audível no seu ouvido, assim como eu estou aqui com retorno agora, é Deus que está falando com você. E se você sentir algo durante essa palavra, uma direção que você está sentindo no seu coração, receba Deus falando com você. Eu quero ouvir um amém. Então preste atenção, você fez uma oração pedindo para que Deus fale com você, através da sua visão, através da sua audição e através dos seus sentimentos. Então se Deus falar, você vai cumprir. Posso ouvir outro amém? Então eu vou voltar para a palavra que a gente leu, que diz: faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor, ao seu Deus. Essas são palavras do Senhor e nós damos graças a Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra muito especial sobre votos espirituais. E é possível que durante essa palavra, Deus te faça ver algo, e Ele está falando com você, e eu espero que você se comprometa e faça o voto a qual Deus está te mostrando. É possível que você ouça algo da parte do Senhor, e eu quero te convocar a obedecer os votos que Deus está falando com você, e que você possa de forma obediente seguir. Talvez você sinta: rapaz, eu creio, eu estou sentindo de fazer algo. Se Deus colocou em seu coração, você vai obedecer. Eu quero ouvir mais um amém. Então, sendo assim, agora então eu posso compartilhar o que Deus tem falado. O que é voto? Que votos espirituais são esses que o texto sagrado fala? Votos são compromissos que nós fazemos diante de Deus. Por exemplo, no dia do casamento, eu fiz votos com a minha esposa, votos de amor, votos de perdão. Eu fiz votos com ela diante do Senhor. E esses votos eu luto todos os dias para cumprir cada um deles. O fato é que nós precisamos entender que votos são compromissos que nós fazemos diante do Senhor. A ideia do voto no pensamento semítico pode ser derivado de alguma divindade, mas o fato é que nós precisamos entender que os votos, no uso bíblico, nada mais é do que uma referência que ilustra um posicionamento que nós precisamos ter diante de Deus. Os nazireus, por exemplo, eles eram conhecidos pelos seus votos. E se você observar a Bíblia Sagrada, você vai ver que todos os votos eram para lutar contra prazeres da carne e poder se santificar mais diante do Senhor. Então isso quer dizer que no mundo onde tudo é just do it, simplesmente vá lá e faça. Um mundo onde fazer cada vez mais te leva a um grau de realização, o que Deus está dizendo é: você vai fazer menos, e esse menos é para que eu possa me apresentar mais através da sua vida. Então, ao invés da gente buscar mais, nós vamos nos despir, para que Ele seja o nosso mais. Então, toda vez que a gente pensa em voto, a gente tem que pensar em entrega.
Se você pensa em votos espirituais, você tem que pensar em sacrifício. Quando eu faço um voto de ser fiel à minha esposa, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe, isso quer dizer que seja qual for a circunstância, ainda que seja algo agradável aos meus olhos, ainda que seja prazeroso ao meu coração, eu fiz um voto e eu vou me sacrificar por amor ao Senhor, a quem eu fiz o voto, para que alguém que vai ser beneficiado, assim seja abençoado. Então nós precisamos entender que numa geração em que muitas vezes se promete e não cumpre, diz que vai e não vai, diz que vai chegar a tal hora e chega atrasado, numa geração onde muitas pessoas não cumprem com a sua palavra, Deus está levantando uma geração que tem palavra, que é sim, sim e não, não, que bate o prego, vira a ponta e não tem mais volta, amém? Então durante essa palavra eu quero te convidar a você se posicionar diante de Deus, fazendo um voto, para que você diante dEle, e diante desse sacrifício, você possa simplesmente se santificar mais diante do Senhor. É sobre isso hoje que eu quero compartilhar com você, para que haja uma entrega radical, para que os votos espirituais, eles sejam uma realidade, e assim possa abençoar a minha vida. Eu não sei porque você veio hoje para essa quarta profética, mas o fato é que se você veio, é porque Deus hoje, Ele quer girar uma chave na sua vida. Vamos em frente? Que os seus olhos vejam, que os seus ouvidos ouçam, que o seu coração sinta. Talvez no meio de um dos 3 pontos que eu vou compartilhar com você, Deus fale com você sobre algo que pode parecer absurdo, mas você fez uma oração e você fez um voto ao Senhor dizendo que o Senhor fale comigo, através dos meus olhos, através dos meus ouvidos e através do meu coração. Eu oro para que Deus fale com você. E Ele falando, eu só te peço uma coisa, obedeça. Você pode fazer esse voto hoje diante do Senhor? Ana fez um voto ao Senhor dizendo, se o Senhor me der um filho, o voto dela foi, eu o consagrarei a ti. E ele será criado no teu altar. E Deus concedeu aquele milagre. E aquele filho foi Samuel, o profeta, ao qual ungiu os primeiros reis de Israel. Qual é hoje o voto que você vai fazer? Calma, calma. Que tal você deixar Deus falar com você? Talvez eu não dê ideia nenhuma, mas Deus vai te dar muitas ideias. E quando Ele falar, você vai obedecer. Talvez você já tenha esquecido, então vou te lembrar, você vai obedecer. Então vamos mais uma chance? Quando Deus falar, você vai? Amém. Primeiro lugar, elimine prazeres que tiram seus sentidos. Nós precisamos entender que diante de algumas circunstâncias onde seria muito mais prazeroso cair de boca, Deus está te dizendo, aprenda a se abster. Veja como isso é sério nos dias de hoje. Eu vou falar uma frase e você vai apenas completar a frase. É um ditado gospel popular. Crente não bebe mais, viu? Eu vou repetir. Crente não bebe mais e muito. Tem crente que sai do culto, vai para um rodízio de pizza para fazer competição para ver quem come mais fatia de pizza. Não sei quantos pecadores aqui presentes já fizeram isso, mas eu já várias vezes. E o fato é que na competição, cada fatia que comia era um pinguinho de ketchup que botava no prato. E quando você menos imaginava, o prato estava cheio de ketchup. Porque nós fomos criados em uma perspectiva bíblica, onde o grande problema estava apenas na bebida. Mas gula também é um pecado. E o fato é que gula não é apenas você comer muito, gula é você comer mal, é você comer errado. É você simplesmente destruir o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Então, quando você não entende o que se chama caloria, e você, de forma descompensada, se enche de caloria e esquece
da proteína, e aí acaba entrando com um carboidrato desnecessário, você está negligenciando o que Deus te concedeu, que é esse corpo a qual você habita. E o fato é que existem muitos prazeres. Muitas vezes nós consumimos coisas que acabam tirando o nosso sentido espiritual, e é algo extremamente carnal. Eu viajei esses dias com um pastor, em que ele dizia: eu sou uma formiga. Não, meu irmão, você não é uma formiga, você é um filho amado de Deus, você é um pastor, você é um exemplo. Eu sou tudo isso, mas eu sou uma formiga. Eu não posso ver açúcar. Eu amo açúcar. Eu tenho que comer açúcar. Eu não vivo sem açúcar. E sabe que a mulher dele me disse que ele era diabético. Eu digo: meu filho, você não quer logo morrer, não? E sua esposa é tão bonita, você quer deixar essa mulher viúva tão cedo? O fato, gente, é que todas as vezes que você diz: eu não consigo viver sem isso, Deus está falando com você e dizendo: o que você não consegue viver é sem a minha presença. Para dizer que você é chocólatra. Em nome de Jesus, eu libero libertação sobre você e todo tipo de chocolate que tenta te acorrentar. Você é um chocólatra liberto em nome de Jesus. Você não é formiga, você é um homem, você é uma mulher de Deus. Formiga, era só o que me faltava. Toda a nossa alegria vem do céu, não vem do morango, não vem do mousse, não vem da delícia de abacaxi. Isso não quer dizer que você não possa ter prazer, mas a fonte do nosso prazer, da nossa alegria, não pode estar ligado totalmente a essas coisas, precisa estar ligado ao Senhor. Eu quero ouvir um amém. A Bíblia diz: terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada, não poderá beber suco de uva, nem comer uva, nem passas, enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes, nem a casca, não pode. Veja, não é sobre pode ou não pode, é sobre se fez um voto, então se comprometa. Veja, não é que você não possa se relacionar, mas se você fez um voto, se relacionar com alguém, você não pode se relacionar com outra pessoa. Então você precisa entender que quando um voto é feito, uma decisão é tomada, e você não pode ir adiante. Você precisa permanecer no voto que você está fazendo. O voto nazireu é muito claro. O vinho na Bíblia está muito ligado à alegria. O que Deus estava dizendo é: o vinho não é a fonte da tua alegria, eu sou a fonte da sua alegria. É por isso que o vinho na Bíblia é a representação da alegria. Claro, se você já tomou 2, 3 taças, você entende o que eu estou dizendo, né? Você ri do nada. Mas o fato é que o que Deus estava dizendo aqui é que o vinho, e hoje talvez seja qualquer outra coisa que você tenha colocado no lugar do vinho na sua vida, não pode ser a fonte do seu prazer. Tem gente que diz assim: eu não vou ficar de jejum de chocolate não, que eu fico triste. Você fica triste sem Jesus. Não, eu não consigo viver sem café. Café não é sua vida. Café é uma bênção, mas não é tua vida. Deus é a vida. Tem pessoas que ficam, criando conceitos de prazeres e que são momentâneos. Ficar sem é simplesmente você entender a importância de se privar de um prazer legítimo, simplesmente porque você ama a Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego, juntamente com Daniel, foram levantados para o Senhor para poder se consagrar. E quando eles foram honrados e levados até o rei da Babilônia, diante daquele banquete, num contexto em que as pessoas passavam fome, e aqueles homens estavam ali, da pobreza, da fome, da miséria, para o palácio, para a mesa, para os manjares da Babilônia. Quando eles estavam ali diante daquelas delícias, Deus falou com aqueles filhos dizendo: eu sou a fonte do teu sustento, eu preciso ser o teu prazer completo. E aqueles 3 pediram licença ao rei da Babilônia e disseram: seu rei, não leva a mal não, mas a gente não vai comer desse banquete,
Porque nós fizemos um voto de nos alimentarmos apenas de frutas, vegetais, raízes, legumes. Foi um voto. E eles fizeram um teste lá e depois de 21 dias, eles estavam mais fortes, mais bonitos e mais inteligentes. Não é sobre a comida que eles comeram, é sobre o voto que eles fizeram. Você está pronto para fazer votos diante do Senhor? Decida hoje de uma forma sobrenatural e deixe que a sua alegria seja eterna e não passageira, de uma taça de vinho, de um prato de bolo de chocolate ou de qualquer outra coisa. No Novo Testamento, nós vemos novamente esse chamado em Efésios, onde Deus nos chama para uma vida totalmente rendida ao Espírito Santo. Efésios 5,18, o texto sagrado diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Nós precisamos entender o que realmente é importante, porque fazer um voto de ser dominado pelo Espírito Santo é você simplesmente parar de ficar dizendo para coisas: eu não sei viver sem isso, e você começar a dizer: eu não sei viver sem Jesus, mas sem qualquer outra coisa assim eu consigo. Precisamos viver para prazeres que são maiores, para prazeres que são eternos. Você está pronto para fazer um voto que elimine os seus prazeres? Saiba que você será criticado. Cinema, série, redes sociais, sobremesa, açaí, chocolate, refrigerante, café, não comer açúcar ou qualquer outra coisa. Há 12 anos atrás, eu e a minha esposa, nós tomamos uma decisão de fazermos um voto até a volta de Jesus, de não tomar refrigerante, incluindo a Coca-Cola, e de não comer carne vermelha. E eu preciso dizer para vocês que eu não sou vegetariano, eu amo carne. Eu sonho em uma churrascaria. Eu me sinto tentado na churrascaria. Vocês acreditam que um dia desse eu sonhei abrindo uma Coca-Cola gelada e derramando na cabeça assim? Porque no sonho eu dizia: eu não posso tomar não, mas eu posso tomar banho. A bicha descia aqui, aí eu dizia: eu vou dar só um, assim, só para sentir o gostinho. Gente, eu sonho, faz 12 anos. E sabe o que é que às vezes acontece quando eu estou junto com outros pastores? Crítica. Vixe, essa religião dele é a religião de sacrifício. Jesus já pagou o preço na cruz, se liberte desse sacrifício. São pessoas que não entendem o que é compromisso. Gente, esse voto é até a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que vai ter as bodas do Cordeiro. E nessas bodas vai ter churrasco. E eu estou lá na fila, pronto para pegar a picanha celestial. E eu sonho que, a Bíblia diz que do trono de Deus vai sair um rio de águas vivas. E é possível que esse rio, pelo menos no céu que eu tiver, seja de Coca-Cola gelada. O fato é que para mim é uma luta, é um desafio. Mas fazer esse voto está me disciplinando e dizendo à minha própria carne: ainda que você ame, você consegue. Eu estava na Coreia do Sul, onde lá não queiram entender qual é a comida que aquele povo come. Aquele povo não come. Aquele povo ingere uns negócios que não tem cuscuz, não tem tapioca, não tem nem pão, não tem queijo. É umas coisas cheias de coco, umas texturas cheias de doidice. E a mesma coisa de manhã, de tarde, de noite. E eles comem com um pauzinho o tempo todo. Não tem uma colher, não tem um garfo, tem uma faca, não precisa partir nada. É uma sopa que eles botam na boca e parece um tamanduá, suga aquele negócio todinho, não sei como é que não entra pela venta, por todo canto. E depois de alguns dias vendo aquilo ali, eu fiquei: meu Deus do céu, não aguento mais essa comida. Era uma coisa assim, sabe, uma coisa muito arigatô. E não era um sushi feito daqui não, porque nem molho shoyu tinha. E aí me levaram para onde? Disseram: vamos agora levar os brasileiros para passar bem. Aí eu: ai, aleluia. Nos levaram para uma churrascaria. E o pior, o churrasco é assado na própria mesa. Então eu fiquei sentado na frente de um lugar onde assava carne. E todo mundo ao meu redor assando carne na minha frente.
aquele cheiro do pecado, aquele pecado latejando na minha frente. Veio à minha mente umas 10 vezes: rapaz, tu é filho de Deus, relaxa, Deus vai entender, faz tantos dias tu está aqui, tu não come nada que tu entende, não tem um filé de frango, não tem um coração de galinha, não tem uma tapioca, não tem um cuscuz, homem, come essa carninha, aqui na Coreia pode, não pode no Brasil. Rapaz, teve uma hora que eu me levantei da mesa, eu pedi licença, saí, fui lá para o banheiro, fiquei lá no banheiro, assim, para um lado e para o outro. Gente, diante de Deus eu fiquei assim. Um dos pastores chegou para mim: você está passando bem? Eu disse: estou não, estou com uma crise de ansiedade aqui. Ele: o que foi? Eu digo: vocês estão me botando na cara do pecado, vocês estão me botando na carne. Ele: como assim, gente? Que é isso? Tem algo? Por que na carne? Tem alguma prostituição? Tem pornografia? O que é que tem aqui? Eu digo: tem carne, literalmente. Faz 12 anos que eu não como essa bexiguenta e vocês estão botando na cara do gol. O cara pediu perdão e disse: azar teu, eu vou comer. E o fato é que na Coreia do Sul, pão e glória do Senhor, eu não comi. Me tremi todinho. E o pior, só tinha uma bebida: Coca-Cola. Na verdade era Pepsi, porque lá nem vende Coca, é só Pepsi. Que para mim do mesmo jeito é preta. A bicha vinha assim, fervendo todinha. Chega, me chamava, mas em coreano ela me chamava, eu entendia o coreanês dela. A pergunta é: você está pronto para eliminar os seus prazeres, para você simplesmente fazer votos espirituais? Sim, eu quero compartilhar. Faz 12 anos que a gente tem feito isso. Segundo, não tenha vergonha de testemunhar. Nós precisamos testemunhar. Eu viajei essa semana e lá eu ganhei assim uma cesta só de delícias. Doce de leite. Gente, doce de leite para mim é uma coisa celestial. Goiabada, queijo meia cura da Serra da Canastra, com goiabada, do verbo doce de leite. Quem já está com água na boca? Eu ganhei vários, de Uberlândia, de Uberaba, de Belo Horizonte. Ganhei assim, ó. Só que a gente está em voto, a gente está de jejum, sem comer açúcar por 1 ano. E eu ganhei isso tudinho, gente. Saí distribuindo para os pecadores que não estão de voto, tudinho aqui na igreja. Mas o fato é que quando a gente faz um voto, a gente precisa cumprir. Então, testemunhe. Esses dias estava eu, Linda e Ruth em uma situação e a pessoa chegou e disse: olha, tem um chocolate especial aqui para vocês. Ruth olhou para mim, eu olhei para Linda, Linda olhou para Ruth, a gente se olhou. Aí Ruth disse: desculpa, a gente não pode não. Por que não pode? Vocês têm alguma doença? Não, nenhuma doença não. É que a gente está de volta sem comer chocolate. É até quando? Até as meninas se casarem. E nem namorando estão ainda. O fato é que quando nós fazemos... Oi, meu gostoso lindo. O fato é que quando nós fazemos um voto ao Senhor, nós precisamos estar prontos para testemunhar. Sabe o que aquela pessoa disse? Que lindo, interessante, eu nunca fiz um voto pelos meus filhos. Eu digo: que tal você fazer? Aproveita, Oswaldo, faz por isso aqui também, em nome de Jesus. Muitas vezes nós somos levados a viver no padrão do mundo. E a gente começa a achar que é normal fazer o que todo mundo faz. E a gente não entende que Deus nos chama na contramão. Lembra de João Batista? Ele comia gafanhoto, mel silvestre. E era um profeta que veio preparar o caminho para a vinda do Messias. Eu fico pensando quantos aqui têm chamado profético e não estão prontos para pagar o preço. As pessoas, elas veem algo diferente em você, ou você é uma cópia do que o mundo oferece e você faz exatamente o que todos fazem. No texto de Números capítulo 6, o autor sagrado diz: durante todo o período do seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça até que termine o período da sua separação para o Senhor. Ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Aqui é um voto específico, voto nazireu de não cortar o cabelo. Você precisa se colocar diante de Deus e fazer algum voto. Talvez Deus já esteja falando com você, talvez Ele já esteja te vendo, talvez Ele já esteja te orientando. Quando nós entramos agora nessa campanha da compra do 10º terreno, eu pensei em fazer um voto ao Senhor. E no 2º mês Deus falou comigo sobre não cortar a barba. Eu vou para a barbearia quinzenalmente, gente.
fazer a barba, cortar o cabelo, quinzenalmente. E sabe o que é que meu voto tem feito? Tem feito ir para a barbearia de 2 em 2 meses. E a barba não está sendo cortada. Uma pessoa essa semana brincou com minha barba dizendo: rapaz, essa barba está muito grande, vai cortar não. Eu disse: só depois que terminar de pagar o terreno. É sobre voto. A minha mãe disse: meu filho, você está horrível, está parecendo um monstro com essa barba. Eu digo: um monstro consagrado, cujo voto foi feito ao Senhor. Nós precisamos entender que ainda que se pareça com um monstro, votos são feitos para serem pagos. A pergunta é: quantos estão prontos a sacrificar a sua vaidade, a sua autoestima, por amor ao Senhor? Não cortar o cabelo estava ligado aqui a uma sujeição a Deus. Muitas vezes essa tem sido a nossa maior quebra de voto. Não se sujeitar a Deus naquilo que Ele está construindo em nós. E a gente começa a colocar dificuldades diante de Deus. A gente começa a colocar, sabe, empecilhos para a gente poder viver aquilo que Deus está dizendo que é para a gente viver. Eu estava em um contexto, em uma conferência internacional, em um lugar em que ninguém ali entendia sobre votos espirituais, e Deus falou comigo dizendo: nessa conferência, onde ninguém entende nada, você vai quebrar paradigma, e você não vai subir nesse altar calçado. Na hora eu disse: Senhor, se eu levar choque, Senhor, eu não sei como é que é o aterramento daqui, Senhor, e se as pessoas me criticarem, Senhor, e se as pessoas disserem que eu estou querendo aparecer, Senhor, e esse povo aqui não sabe nem o que é voto espiritual. Deus disse: você está pronto para pagar o preço por mim? E como era uma conferência em inglês, eu disse: of course I am. E eu simplesmente tirei o sapato e eu subi. As pessoas ficavam olhando para os meus pés, alguns achando que o país que eu vinha, eu estava numa situação tão pobre que eu não tinha nem calçado para colocar nos pés. Mas o fato é que era apenas uma obediência e seguindo uma direção que eu estava recebendo da parte do Senhor. E depois daquela conferência eu fiquei por 40 dias sem calçado. Você está pronto para fazer votos? Antes da conquista aqui da terra prometida, eu passei um ano sem cortar a barba. E no dia da marcha, Deus mandou eu raspar a cabeça. Que votos você está pronto hoje para fazer? Que jejum você está pronto hoje para estabelecer? A minha esposa esse ano tomou uma decisão tão forte. Eu disse: amor, você tem certeza? E ela disse: tenho, o que Deus está me dizendo. E você não precisa seguir comigo. Além de todos os votos que a gente já faz, ela ainda incluiu todos os streams. Sem Netflix, sem Amazon Prime, sem filme, sem nada. Ela só pode ligar a televisão se for para alguma coisa da Bíblia. Louvor, pregação ou The Chosen. Ela já assistiu todas as temporadas umas 3 vezes. E ainda continua assistindo a mesma coisa. Em nome de Jesus, amor, procura um outro filme aí evangélico, pelo amor de Deus. Mas o fato é que quando a gente faz... Eu tenho filmes lá que eu quero assistir, eu não posso assistir porque eu só vou assistir quando for com ela, porque ela que gosta desses filmes, não eu, e eu só assisto por amor a ela. Mas eu estou até com vontade de assistir, estou com saudade de assistir aqueles besterol todinho que eu assisti com ela, eu estou com saudade, só esperando ela terminar esse jejum dela para voltar a assistir, como aquele de Oxford, não sei o que de Oxford, tão linda a capa, a cara dela, com certeza o caba deve morrer no filme, é a cara dela. Eu estou só esperando ela voltar do jejum para poder assistir. A minha pergunta é: quais são os votos que Deus hoje está falando com você? O apóstolo Paulo disse: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Eu gosto muito de pensar que o meu padrão é o céu e não a terra. Então é por isso que quando eu fui treinar crossfit de pé descalço, o coach disse: você não pode treinar de pé descalço. Eu digo: então eu não vou treinar, porque eu só posso ficar de pé descalço, porque eu estou de voto. E o meu voto é para se despir dos meus calçados. E ele disse: se é um voto, eu não vou mexer com Deus, então você pode treinar. A minha pergunta é: até quando você vai ficar questionando, até quando você vai ficar negociando a sua fé e os seus votos? Eu quero terminar convidando você a seguir algumas orientações práticas. Ouça a voz de Deus. Especifique o seu voto. Defina o objetivo do voto. Estabeleça um tempo. Valide na Bíblia.
Busque referências. Use o bom senso. Converse com a sua família. Consulte a sua agenda. Consulte sua agenda, porque às vezes o seu voto pode ir de encontro com uma agenda. Eu estava querendo fazer agora um voto de ficar de pé descalço, mas na minha agenda tinha 3 viagens, e você não pode ir para o aeroporto de pé descalço. Então você tem que consultar sua agenda antes de fazer um voto. Busque a bênção de sua liderança. Ore durante todo o processo. Seja discreto. Supere os desejos da carne. Lide bem com as críticas. Deixe as pessoas falarem. Não desista. Inspire as pessoas com seu exemplo. Cresça durante o processo. E lembre-se de cuidar do interior. Porque sobre isso Jesus disse: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Não é sobre aparecer, não é sobre se amostrar, não é sobre querer ser mais, é sobre se sacrificar e ser exemplo para os fiéis. Não adianta ser nazireu só por fora e ter um coração farisaico. E esse é um perigo incrível que muitas pessoas correm. E a mudança desse voto, se ela não for de dentro para fora, esse voto não precisa nem acontecer. Quando você fizer um voto, diz as Escrituras Sagradas, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Quais são as mudanças que precisam começar na sua vida agora? Quais as alterações internas e externas que você precisa fazer? Não seja tolo. Comece agora. Se você quer ver o que nunca viu, faça o que você nunca fez. E você verá o que Deus está pronto a manifestar na sua vida. No início dessa mensagem eu pedi para que você pedisse a Deus para que Ele te fizesse ver, ouvir ou sentir. Se durante essa palavra você viu, ouviu ou sentiu, eu quero te convidar agora a colocar diante de Deus, para que a gente ore e peça uma direção a Ele, para que hoje, nessa quarta profética, nessa reta final, onde nós estamos no penúltimo mês do ano, você possa estar se consagrando em um voto ao Senhor, para que fazendo o que você nunca fez, você alcance o que você nunca alcançou. Faz sentido essa palavra para você? Então fique em pé no seu lugar, porque eu quero orar por uma igreja consagrada. Eu quero orar hoje por pessoas que estão prontas a sacrificar. Talvez Deus esteja falando para você hoje sobre sacrificar coisas que você sempre desejou ter. E que tal você rever o porquê desse desejo exacerbado? Que tal você agora começar a colocar diante de Deus votos que você está pronto para fazer diante dele? Votos sobre alimentos, votos sobre vestimentas, votos sobre comportamentos, votos sobre palavras, votos sobre relacionamentos. Que tal você agora fazer um voto diante do Senhor? Eu fiz um voto ao Senhor no dia em que eu comecei a namorar com Linda. E o meu voto foi: eu vou esperar por você até o casamento. Foram 4 anos e 9 meses. E no casamento eu fiz um voto dizendo: eu serei fiel a você até que a morte nos separe. E hoje, 28 anos depois de namoro e 23 de casamento, nós permanecemos firmes nesse voto. E você, que votos hoje você está pronto para fazer diante do Senhor? Feche os seus olhos para você poder ver. Aguce os seus ouvidos para você poder ouvir.
e apresente seu coração diante de Deus, para você poder sentir. A minha oração agora é para que Deus fale com você. É para que Deus agora te desafie. É para que